qualquer movimento consistente nessa direção. Além de um certo cansaço, né? O Trump ele acaba provocando uma exaustão na opinião pública, né? É muita coisa em pouco tempo, né? E as pessoas vão se cansando disso. Zaidan, tema que é também importante para o Trump, que é a questão das terras raras, e tem a ver com o Brasil e com outros países, mas falando do nosso, entre aspas, quintal, como alguns gostam de dizer lá nos Estados Unidos, o ministro Nunes Marques, do STF, deu 10 dias para que a Advocacia Geral da União se manifeste sobre omissão em regular terras raras. O ministro adotou o chamado rito abreviado de tramitação. O caso foi direto para julgamento do mérito no plenário, sem análise prévia do pedido de liminar. Houve um pedido de partido político para que isso fosse feito. E é importante que você tenha uma política nacional para um setor que é elementar para a economia contemporânea, ele é vital para a economia contemporânea. De painel solar a aviões de guerra, né? a F-35 e tal. Mas você tem a questão prática. Ainda que haja uma política nacional, os recursos que seriam necessários para que o Brasil tivesse o controle da verticalização do processo, fazer aquilo que a China fez, ou seja, não apenas ter os minerais, mas processá-los, você precisa de recursos para isso. E onde estão esses recursos? Ainda mais com o arcabouço fiscal, né? Que limita de maneira brutal a qualquer investimento público. Esse é um problema que o Brasil terá de enfrentar. Se ele opta pelo arcabouço, ele vai ter de conviver com esses problemas, inclusive em setores básicos, como saúde, educação, porque investimento em ciência e tecnologia, o que abrange, por exemplo, capacidade de processar esses minerais, esse investimento já está comprometido há muito tempo. Nas notícias internacionais, o Irã considerou que atingiu um alvo que também diz que pretende atingir alvos legítimos, entre aspas, porque o Reino Unido utilizou a base militar dele, cedeu para os Estados Unidos, para que lá tivesse uma aeronave do Exército dos Estados Unidos, lá em Fairford, e o objetivo era bombardear o território iraniano. E o Irã considerou que é legítimo bombardear exatamente essa área que é de domínio britânico, Zaidan. Sim, é o mesmo critério que está sendo usado para os ataques contra bases dos Estados Unidos na Jordânia, no Bahrein, no Catar, no Kuwait, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, né? Porque de lá saem os ataques contra o Irã. Então não são ataques gratuitos aos vizinhos, né? São ataques às bases de onde saem as máquinas que vão despejar bombas no Irã. E como há um problema de remuniciamento para os Estados Unidos, porque essas munições, estão falando de mísseis, né? Elas exigem tempo e muito recurso. Então eles pediram para que o B-1, você tem o B-1, o B-2, você tem o B-52, né? O famoso B-52, mas claramente houve a decisão do governo britânico. E como dissemos ontem, né, tudo indica, em política externa, interna provavelmente, mas em política externa, o Burnham será a continuação do que era o Starmer, lá no Reino Unido. Zaidan, Manuel, amanhã estaremos juntos no Jornal Gente. De manhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui no estúdio em São Paulo, falando com vocês. Aí em Uberaba, tocando o Jornal Gente aqui, tá bom, amigos? Até amanhã. Até amanhã, Ronald. Será uma honra. Um abraço, Clara. Até a próxima. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora,
Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. E hoje até às 19 horas e 30 minutos, Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. E você participa através do Fala Galera. Você é a favor da renovação de Sérgio Palácios até o fim da temporada? A Ponte está em tratativas com o Red Bull Bragantino para renovação do contrato do Sérgio Palácios até o fim da Série B. E aí, o que é que você acha disso, hein? Opine 97102-1493. Na sua opinião, Luiz Otávio já merece uma oportunidade como titular na partida de segunda-feira contra a Inter de Limeira? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta fecha o primeiro turno da Série B na penúltima colocação e precisará de mais de 60% de aproveitamento para escapar do rebaixamento. Expulso contra o Operário, Brandão é desfalque confirmado para a próxima rodada. Autor dos 2 gols da Ponte Preta no Paraná. Atacante desfalca Macaca contra o Atlético na terça-feira. Diretoria da Ponte negocia renovação com Sérgio Palácios. Zagueiro deve ampliar o vínculo com o clube alvinegro até o fim da temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Justiça consegue eliminar e rescinde contrato de atacante. Pautas do Guarani. Guarani anuncia mais 2 reforços para a sequência da temporada. Volante Luiz Otávio e lateral Dudu foram apresentados oficialmente na manhã desta sexta-feira no Brinco de Ouro. Sem William Farias, Luiz Otávio já pode ganhar a primeira oportunidade na equipe titular contra a Inter na segunda-feira. Neto Costa será o 5º reforço oficializado pelo Guarani. Atacante já treina com o restante do elenco no Brinco de Ouro. E daqui a pouco você confere entrevista de Matheus Costa, técnico da Inter de Limeira, concedeu entrevista ao programa Os Donos da Bola na tela da Band nesta sexta-feira. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Frontini apresenta Dudu e Luiz Otávio. Confirma Neto Costa e comenta pendências salariais. E tem as pautas do dia.
Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O volante Danilo se manifestou nas redes sociais após o Botafogo negar transferi-lo para o Palmeiras. O jogador diz que respeita a decisão e deu um recado público para o clube não forçar uma negociação com o futebol russo. Danilo não pode mais defender outro clube no Campeonato Brasileiro. O volante entrou em campo ontem contra o Vitória e alcançou marca de 13 jogos na atual edição do torneio. Pauta 2. Real Madrid busca acordo para contratar Rodri, do Manchester City. Meio-campista é alvo do time espanhol para a próxima temporada. No início da semana, o jornal L'Équipe da França já tinha divulgado a informação de que o jogador estaria interessado em defender o Real Madrid, aguardando uma proposta oficial do clube. Pauta 3. Andrea Pirlo será o novo técnico da seleção italiana. O ex-jogador aceitou a proposta dos diretores Paulo Maldini e Leonardo para comandar a equipe nacional em um projeto de longo prazo. Atualmente, Pirlo comanda o Dubai United, mas também possui passagens por Juventus e Sampdoria. Pautas, notícias que não têm nenhum vínculo com os times de Campinas. E o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:06, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate, atualizando algumas informações da Macaca. Saíram hoje no boletim informativo diário da CBF, no BID, as rescisões de contrato do Diego Tavares e também do William Potker. O Diego Tavares será o novo reforço do Botafogo da Paraíba na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O Potker será anunciado como novo jogador do Londrina. Ele já está no Paraná há algum tempo, treinando com o elenco do Tubarão. Agora à tarde saiu a rescisão de contrato do Potker. Em breve deve ser anunciado oficialmente como novo reforço do Londrina. E você disse a respeito do Sérgio Palácios, já saiu também no BID a renovação de contrato com o Sérgio Palácios. E uma informação exclusiva da Bandeirantes: a Ponte Preta chegou a um acordo para renovar o contrato do garoto Diego Leão. O contrato dele se encerraria no próximo dia 27, daqui a 3 dias, na próxima segunda-feira. A Ponte Preta já alinhou os termos com o jogador e nos próximos dias Diego Leão deve assinar o contrato de renovação com a Macaca. Pelo lado do Guarani, o Bugre tem uma partida importantíssima na próxima segunda-feira. Vai receber a equipe da Inter de Limeira no Brinco de Ouro. Inter de Limeira comandada pelo técnico Matheus Costa e que chega com 4 desfalques para essa partida. Daqui a pouquinho, dentro do noticiário do Guarani, o Breno Beretta vai atualizar tudo sobre o Guarani e também sobre a Inter de Limeira. Batista. 17:08, atenção, você que é bugrino e quer assistir de graça o jogo do Guarani com a Inter. Jogaço, hein? Segunda-feira, Brinco de Ouro, cadeiras vitalícias. E aí, tá afim? Se estiver, participe de um sorteio de 5 pares de ingressos para este jogo. Não são ingressos individuais. Cada ganhador vai levar 2 ingressos, um par, 2 ingressos por cada ganhador. Como é que você faz para participar do sorteio? Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Neste momento, lá no canal de vídeos, no rodapé, tem um número de celular
um número de WhatsApp e tem também uma senha. Pegue esse número de WhatsApp e a senha e mande nome completo, o seu CPF e a senha para o número que está lá no canal de vídeos. Durante todo o programa, o número ficará fixado lá na página onde o pessoal deixa comentários, lá no chat. Neste momento está no rodapé da tela, mas durante todo o programa ele ficará disponível. Mande aí a informação para o seu amigo, para a sua amiga, que é bugrina, que é bugrino, que gostaria de participar desse sorteio. O sorteio será neste programa e a retirada dos ingressos será na segunda-feira, das 9 às 13 e das 14h30 até as 17h30. Repito, retirada aqui na recepção da Band, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Somente na segunda, das 9 às 13 e das 14h30 até às 17h30. Participe e boa sorte para você. 17h11 está no ar. Esporte em Debate, mesa de áudio. Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o nosso YouTuberman. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. É só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tem um caminho certinho para você ser assinante. Lembre-se de ativar o sininho. Sempre que tiver uma nova live, você será avisado. E você também, peço que faça a sua inscrição lá no meu portal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Inclusive o Décio mandou aqui uma mensagem. Meu nome é Décio Campos Elíseos Campinas. Prazer em seguir você, Carlos Batista, a voz de ouro do esporte campineiro. Abraço, Décio. Valeu, Décio. Muito obrigado aí, tá? Pela preferência, você que já está me seguindo. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h16 em Campinas. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. E tem ofertas sensacionais todos os dias. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Aproveite preços imperdíveis. Iogurte Danone Sabores 1,250 kg, R$13,98. Ovos brancos, bandeja com 20 unidades, R$9,98. Bombom Sonho de Valsa, 1,46,98 kg. Papel higiênico Sublime Soft, leve 16 e pague 15 rolos de 30 metros, R$19,98 o pacote. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 27 de julho. E tem muito mais na loja toda. Aproveite muitas opções de pagamento. Cartão de crédito, de débito, vale alimentação, sistemas digitais e também cartão Tricard do Iga Atacado. Confira mais em iga.com.br. Lojas em Campinas. Deverá ser o treinador do Joinville para a Copa Santa Catarina. Primeiro trabalho dele como treinador. E o Fortaleza demitiu o Thiago Carpini. Ele não é mais o técnico do Leão, Batista. São 17h19 em Campinas. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Já vem o CH com a sua participação inicial. Ouvinte mandando mensagem. Boa tarde, Batista, a chuva deu trégua. Estou fazendo o meu Cooper no Taquaral. Laco sempre fazendo o Cooper dele, né? Porque ele precisa ficar com o Cooper perfeito. Oi, amigos da Band, sobre Marquinhos Chedi.
ajudar a ponte, não avançou mesmo, ou tem alguma chance. Edson Luiz Magri, Distrito D, assumir a ponte. Relatei isso aqui na Rádio Bandeirantes. Naquele mesmo dia à noite, em tempo real, quando eu dei a informação, o Marco Chedi tinha me mandado uma mensagem dizendo que esse negócio de Chedi não existe. Aí à noite ele me ligou, e aí uma ligação mesmo, né? Não mensagem, dizendo que ele é muito amigo do Marco Chedi. O Marco Chedi, até recentemente, ajudou a ponte com dinheiro, isso o Marco Chedi me falando ao telefone. Isso o Marco Eberlin me falando ao telefone. Que o Marco Chedi teria ajudado a ponte com dinheiro, com valor pequeno, mas ajudou recentemente. E que pediu para marcar um almoço. Esse almoço ainda não foi marcado. Isso o Marco Eberlin me falando ao telefone. Mas que nessa ligação ele não falou nada sobre assumir a ponte. Pediu para marcar o almoço, e o almoço ainda não tinha sido marcado. E o Marco Eberlin também disse o seguinte: agora, neste momento, está muito avançada a tratativa com a empresa que vai assumir a SAF da ponte. Então, qualquer iniciativa nesse sentido, neste momento, não é válida, porque as tratativas estão avançadas com a empresa para assumir a SAF da ponte, e essa empresa estaria, como disse aqui o Dr. Torrano no podcast, já estaria encaminhando para a ponte uma antecipação de 5 milhões de reais, que seria o aporte imediato para resolver o problema financeiro de imediato, né? Não todo o problema financeiro, mas pagar os salários, transfer ban e etc. Foi o que me disse o Marco Eberlin. Então não evoluiu, e segundo o que disse o Eberlin, não tem nenhuma possibilidade de evoluir essa questão aí do Marco Chedi. Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos imediatamente para o Fala Galera. Vamos lá, bota na tela aí pra gente, que hoje a cola aqui foi pro espaço. Você é a favor da renovação de Sérgio Palácios até o final da temporada? Eu desconheço qual o tipo de negócio que foi feito ou que está sendo entabulado. Tecnicamente falando, de jeito nenhum. Se tem um jogador nesse elenco que teve chance e não se aproveitou e não deu conta, foi Sérgio Palácios. Então não renovaria com ele. Seguindo. Na sua opinião, Luiz Otávio já merece uma oportunidade como titular na partida segunda-feira contra a Inter? Merecimento... Não dá para colocar a palavra merecimento no Luiz Otávio, que acabou de ser contratado. Agora, a circunstância que o Guarani se encontra, não tendo o primeiro volante, que é o William Farias, que está fora da partida, o Luiz Otávio tem uma característica parecida, apesar de chegar mais junto, ser um jogador mais duro, né? Então não tem merecimento ainda, porque ele não sequer chegou essa semana aí. Agora, por característica, se tiver saúde, eu escalaria o jogador. Batista. 17:24, ouvinte no ar. Batista, Henrique Ponte Pretano. O que é melhor, ser atropelado por um caminhão ou por um ônibus? Chedi ou Torrano? Olha, tem torcedor da Ponte que é brincadeira. Achar que Chedi vai ajudar alguma coisa. E outra, falar que o Chedi foi muito ruim pra Ponte não é falar que o Eberli foi bom ou o Torrano. Meu Deus do céu, é o que eu falei. É escolher ser atropelado por um caminhão ou por um ônibus, gente. É ruim do mesmo jeito. Meu Deus do céu. O melhor é não ser atropelado, né? Quem é que gosta de ser atropelado? Pô, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui tá parecendo uma história certa feita. Tinha um repórter já falecido, que Deus o tenha, Almeida Neto. Trabalhou durante muitos anos aqui em Campinas, cobria o Guarani.
E ele era realmente imensamente robusto. Ele pesava 160 quilos. E o Beto Zini era o presidente do Guarani. Nós fomos a Porto Alegre fazer um jogo e naquela época estava explodindo no Brasil inteiro o bingo. E o Beto estava pensando em fazer um bingo, né? O bingo oficial mesmo, né? Bingo autorizado, legalizado, aqui em Campinas. E aí ele nos chamou, falou, olha, vamos jantar. Tem um bingo aqui em Porto Alegre que está fazendo muito sucesso e tal. E realmente era um bingo extraordinário. Servia petiscos, lanches e também almoço e janta. Você ia lá, jogava o bingo e também podia fazer as refeições. Mas ficava no segundo andar, tinha uma longa escada para subir, né? E aí depois de jantamos e tudo mais, vamos embora. Quando o Bolinha, apelido do Almeida Neto era Bolinha. O Bolinha estava na frente, foi descer a escada. Mudou o passo e errou o degrau. Desceu rolando lá de cima. E ele pá! Bateu lá embaixo. E nós ficamos olhando, né? Apreensivos, preocupados com o que é que tinha acontecido. Preocupados com a saúde, com a parte física do Bolinha. E paramos. E aí ficamos ali, olhos vidrados no Bolinha. Bolinha no chão, né? Prendemos a respiração. O Bolinha levanta e bate a mão aí pra lá, pra cá, na bunda, assim, né? E aí ele falou assim, eu gosto. Eu gosto. Mas como que alguém gosta de descer uma escada rolando, pô? Então, contei a história pra ver um ouvinte aí, né? Ele falou, atropelado. Quem é que gosta de ser atropelado? Pelo amor de Deus, pô. Mas é cada uma que parecem duas, né, mano? Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no balcão do Ponto 10. Vou repetir, hein? Pizza grande apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça a sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do salão climatizado no Ponto 10. Pizzaria e Restaurante. Aproveite, lá tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90. De 300 ml, cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Nas noites de terça a sábado, Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 17h29. Boa tarde, Batista. Pergunta pro Breno o que são as caixas azuis que apareceram em volta do gramado do Brinco de Ouro hoje. Márcio, Jardim Santo Antônio, Campinas. Abraço para você, Márcio. Muito obrigado aí pela sua participação. Sim, vamos perguntar para o Breno Beretta, que esteve lá no gramado, né? Ele fez a participação nos Donos da Bola, diretamente do gramado. Ele esteve na parte da manhã, lá no Estádio Brinco de Ouro. Com a Ponte Preta, saiu a rescisão do Diego Tavares no final da tarde desta sexta-feira. O Diego Tavares será um novo reforço do Botafogo da Paraíba para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O Marcelo Fernandes, treinador que foi campeão com a Macaca no ano passado,
fez essa indicação, a diretoria do Belo atendeu o pedido e acertou aí a contratação do Diego Tavares, que deve ser anunciado como novo reforço do Botafogo nos próximos dias. Outra rescisão que também saiu nesta sexta-feira, dia 27 de julho, é do William Potker. O atacante William Potker há muito tempo já não estava treinando com o elenco da Ponte Preta, ingressou na justiça também solicitando a rescisão de contrato. Potker, que será um novo reforço do Londrina. Inclusive, Batista, mandar um abraço para o pessoal de Londrina, para o Ademir Lobo, da Jovem Pan de Londrina. Essa semana a gente conversou bastante, discutindo aí a respeito do William Potker. Ele me passou que o Potker já estava treinando junto com o elenco do Tubarão e aguardava apenas aí a rescisão no bid para ele poder ser inscrito como novo reforço do Londrina para disputar. O Breno Beretta até trouxe essa informação, eu também tinha essa informação, que o negócio estava travado por conta ali que o jogador, entendendo que ele merecia um aumento salarial. A Ponte Preta, como todo mundo sabe, enfrenta uma dificuldade financeira, mas jogador e Ponte Preta chegaram a um acordo e a renovação do Diego Leão está bem encaminhada. Falta apenas nesse momento a assinatura do contrato. Diego Leão, que é formado aí nas categorias de base da Ponte Preta, chegou a Macaca em 2021 para a disputa do Sub-17. Nesse ano disputou a Copa São Paulo com a camisa da Ponte Preta, disputou também o Campeonato Paulista, a Série C, vem sendo utilizado pelo técnico Márcio Zanardi, e o Diego Leão, que vai renovar o seu contrato com a Ponte Preta até o final de 2027. Vale lembrar que, além dessas renovações, dessas saídas, a Ponte também fez 11 contratações. Esses jogadores estão treinando com o elenco da Macaca há algumas semanas. Eles aguardam aí o pagamento das dívidas dos transferbans, tanto da FIFA quanto da CNRD, para aí sim conseguirem ser inscritos e jogarem com a camisa da Ponte Preta. E eu até resgatei, Batista, um dos programas do presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano. Peguei um trecho do episódio que foi ao ar no dia 8 de julho desse mês de julho de 2026, onde o presidente fala, naquele momento os jogadores ainda estavam chegando ao Moisés Lucarelli, e ele diz e reafirma que os jogadores poderiam jogar assim que a janela de transferência fosse aberta. Vamos ouvir o que disse o presidente da Ponte Preta. Também ontem foi o dia da chegada de mais 5 reforços. São eles: o experiente goleiro Douglas Marques, o lateral esquerdo Jota, o zagueiro Alex Nascimento e os meio-campistas Davi Brown e Enzo Bauer. Agora, todos esses vão finalizar as avaliações médico e laboratoriais para poderem assinar os devidos pré-contratos. Ressalto, mais uma vez, que todos estes 8 atletas já poderão entrar em campo tão logo seja aberta a janela de transferência, o que vai ocorrer no próximo dia 20. E o número de reforços que chega neste período de reformulação do elenco deverá aumentar ainda mais com a chegada de mais alguns atletas que estão em fase de negociação por parte da nossa diretoria de futebol profissional. Assim que tivermos novas definições, estarei comunicando a todos vocês, pontepretanas e pontepretanos. Mudando de assunto, ontem, ouvindo e analisando alguns comentários da imprensa, percebi uma certa incredulidade quanto ao pagamento do transferban, que ainda está vigente. Como eu já disse em outra manifestação, aqui mesmo neste canal, nós vamos fazer a quitação deste valor e o nosso torcedor pode ficar tranquilo quanto ao registro e a liberação de todos os contratados, para que possam eles entrar em campo, tal como for decidido pela comissão técnica.
Foi isso que disse o presidente da Ponte Preta no dia 8 de julho de 2026, garantindo que assim que a janela de transferências fosse aberta, os jogadores seriam inscritos, mas a gente vê que na prática não é isso que está acontecendo. A janela de transferências abriu no dia 20 de julho, na segunda-feira, no início desta semana. Hoje já é dia 24. Nesse meio tempo, a Ponte Preta já jogou na quarta-feira, dia 22, foi derrotada para a equipe do Operário. Macaca já volta a campo na próxima terça-feira, dia 28, para receber o Atlético aqui no estádio Moisés Lucarelli. E pelo andar da carruagem, como as coisas estão caminhando, é um cenário parecido com o cenário do Campeonato Paulista. Ponte Preta contrata jogadores, está punida com o transfer ban, não consegue regularizar essas dívidas e os jogadores não podem atuar com a camisa da Ponte Preta. Mas vamos aguardar aí os próximos dias, ver se realmente a Macaca vai quitar aí essas dívidas dos transfer bans e conseguir inscrever esses atletas. E agora, falando da base da Ponte Preta, a equipe sub-20 entrou em campo na tarde desta sexta-feira, recebeu a equipe do União Suzano em Itapira, onde a Ponte Preta manda seus jogos das categorias de base, e a Ponte Preta venceu a equipe do União Suzano por 2-0. Um gol foi marcado pelo Damião, centroavante que teve oportunidades no Campeonato Paulista, e o outro gol foi marcado pelo garoto Lucas Mito. Essa atualização da campanha da Ponte Preta dentro do Campeonato Paulista Sub-20, Batistão. São 17 horas e 38 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. Quero ouvir o CH sobre o boletim da Ponte, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 17h40 e a ICH Ponte que joga na terça, já iniciando o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem que ganhar 10 minimamente, né? Ganhar 10 e empatar 4. Com os 8 que tem, chegaria a 42 pontos. É otimista essa previsão de que a taxa para permanecer, né, a taxa de corte, seja 42 e não 45, conforme os matemáticos estão trabalhando. E aí, CH? Bom, Batista, eu quero começar comentando a reprise pertinente que o Pedro Piscinato colocou aí, das falas do dia 20, ou um pouco antes do dia 20, do presidente da Ponte. Do dia 8, CH. Do dia 8, é mais grave ainda. Isso, lá do começo do mês. Estamos no dia 24. 24. Veja, então transcorreram aí 16 dias e não aconteceu absolutamente nada. Aí o presidente quer falar nesse Fala com a Torcida, nem sei como é que chama esse podcast aí, que ouviu alguns comentaristas incrédulos. Tá aí, presidente. Hoje é dia 24, não aconteceu absolutamente nada. Então eu só fico muito preocupado, além dos atletas que precisam receber,
é até onde vai a paciência e a tolerância desses jogadores que estão no elenco. Eu temo realmente que se essa coisa não resolver, e a gente está falando isso faz muito tempo, eu temo pelo futuro. Temo de verdade. Eu estou falando em termos de não ter jogador para colocar em campo. Porque eu não sei como é que essa rapaziada está se virando. Né? Não sei, sinceramente eu não sei. E trazendo de novo essa situação de não resolução dos problemas, isso acaba jogando... E R$30 nas arquibancadas, no portão 4 e também no portão 5. No setor VIP, ali no setor do TC10, R$100 o ingresso inteiro e R$50 a meia entrada. E no setor das vitalícias, R$120 o ingresso inteiro e R$60 a meia entrada. Acredito, como eu disse, a Ponte Preta ainda não divulgou os valores para a partida da próxima terça-feira, mas acredito que manterá aí essa média ou será igual aí as outras partidas. A Ponte ainda não liberou nem o check-in para quem é sócio torcedor, o TC10 da Ponte Preta, para garantir o lugar no estádio. Deve liberar entre hoje e amanhã, Batista. São 17h43. Ouvintes que mandaram mensagem para cá dizendo que estão com dificuldade no Radiosnet. Estão acompanhando a transmissão pelo Radiosnet, mas continua no Radiosnet aquela informação que foi colocada durante a Copa do Mundo. Por força de contrato, a Rádio Bandeirantes não podia transmitir pelos aplicativos. Lá tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes. Aí baixando o aplicativo é de graça, vai aparecer o logotipo de cada rádio, aí é só clicar em cima do logotipo. Você vai perceber que quando clicar no logotipo, vai aparecer... Teste no Brasil, né? Foi mais ou menos metade do seu comentário, então pega dali para frente. O mundo tá concebendo humanoide e a gente não consegue trabalhar com internet plana e estável nesse país. Eu lamento muito. Mas, Batista, para falar do time de futebol, é muito difícil diante de um cenário desse. É difícil para a gente poder projetar algo que não seja algo, sabe, parece um sonho. Sabe como é que é? Não existe uma lógica como a gente está acostumado. Não, os jogadores estão se empenhando, estão mesmo, mas estão com a cabeça em ordem. Tem um jogo contra o Atlético na semana que vem. Existe lá todas as informações do Atlético. Aí o treinador tem um elenco, ele treina esse elenco, também considerando a característica do adversário, para adotar uma estratégia para tentar vencer o jogo. Aí no meio de tudo isso, que os caras precisam estudar, prestarem atenção, executarem o plano de jogo, tá essa situação fora de campo. Como é que o cara vai ter tranquilidade para poder trabalhar? Como é que você vai... De rádio e televisão, mas o problema está ocorrendo aqui na região com esse cabo que estourou, mas a empresa responsável está trabalhando para tentar restabelecer. São 17h48, intervalo, voltamos já já. Sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com jogos já desta próxima rodada, a primeira rodada do retorno. Amanhã, 6h30, tem Atlético Paranaense Internacional, além de Santos e Chapecoense. Amanhã também, 8h30, Vasco e Mirassol. Domingo, 4 da tarde, Bahia e Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, 6h30, Grêmio e Fluminense, no mesmo horário, Bragantino e Coritiba, além de Flamengo e São Paulo. Ainda no domingo, 7h30, tem Palmeiras e Atlético Mineiro e Remo e Vitória. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Macaca jogou na rodada, acabou perdendo o seu jogo para o Operário pelo placar de 3-2, e ontem nós tivemos o complemento na rodada, com a vitória do Atlético sobre o São Bernardo por 2-1, o Cuiabá perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 1-0, e o Botafogo em Ribeirão bateu o Juventude pelo placar de 4-2. Na classificação da Série B, a liderança do Criciúma com 39, o Operário é o segundo colocado com 35 pontos. Na zona do rebaixamento estão Avaí com 20 pontos, Ceará 19, Ponte 8 pontos, e o América Mineiro também com 8 pontos. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada de número 20, que também é a primeira rodada do retorno, vai começar no domingo. A Ponte Preta joga na terça-feira, 7h30, contra o Atlético no estádio Moisés Lucarelli. Campeonato Brasileiro da Série C está de volta depois de praticamente 2 semanas. 15ª rodada, de um total de 19 na primeira fase. Amanhã, 5 da tarde, tem Ferroviária e Maranhão, Santa Cruz e Figueirense. Amanhã também, 6h30, tem Confiança e Itabaiana. Às 7, Volta Redonda e Anápolis. Domingo, 4 da tarde, Brusque e Ituano, Ipiranga e Barra. 6h30, Caxias e Botafogo da Paraíba. 8h30, Amazonas e Paysandu. E para segunda-feira, Floresta e Maringá. 8 da noite, Guarani e Inter de Limeira. Lembrando que o Bugre, nesse momento, é o 5º colocado com 23. Pega a Inter, que é a líder, com 25 pontos. E para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, 8ª de final, neste sábado, às 4 da tarde, no Canindé, a Portuguesa, a única representante do futebol paulista, encara o Uberlândia. No primeiro jogo, o time mineiro venceu pelo placar de 2-0. A Lusa precisa reverter a vantagem. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Vamos lá, CH, completando aí o seu raciocínio com relação à Ponte Preta. Oi, CH. Oi, Batista. Continuando o comentário da Ponte, eu quero dizer que fica humanamente impossível de você projetar um time de futebol diante de tal cenário. Eu fico extremamente preocupado até onde vai a paciência desses jogadores. O Zanardi não consegue montar um time para sequer empatar. Os caras estão se esforçando, mas os erros são tão grosseiros que você não tem como não condicionar também
com aspecto psicológico, de falta de atenção. Olha os erros que essa zaga da Ponte tem cometido. Então fica muito complicado você fazer qualquer tipo de projeção, independente da localidade da partida. Seja em Campinas, seja em Sorocaba, seja no Suriname. Os jogadores estão com um problema. E qual é o dever da diretoria? Realizar aquilo que foi prometido. Vou repetir o que eu disse já. O Pedrinho acabou reprisando o que disse no dia 8 de julho. 8 de julho, o presidente da Ponte. Hoje é dia 24 e não pagou transferban ainda. Então fica muito complicado desse jeito, né? Tudo indica, Batista, que se nada diferente acontecer, que na semana que vem contra o Atlético será mais uma derrota. Eu lamento muito falar isso. Mas qualquer coisa que eu fale além disso é uma insanidade da minha parte. Pode surpreender? Eu espero que sim, que a Ponte goleie no próximo jogo. Mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Inclusive que vença, apesar de jogar em casa. Eu tenho que observar que na última partida, fora de casa, diante do Operário, o time se ouve bem. Né? Teve bons momentos no jogo. Teve momentos de falha, como a gente já está acostumado. Teve o destempero do Brandão, que estava bem no jogo, acabou sendo expulso. Tudo isso acabou prejudicando. E eu espero, sinceramente, e todo dia eu falo a mesma coisa, que no dia seguinte as coisas mudem de figura. Mas, infelizmente, do jeito que está, a esperança é bem pequena que a Ponte consiga resolver os problemas financeiros, Batista. 17h57. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E para você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo a arte com os produtos da Aroma das Ervas e também tá vendo um QR Code. Encoste a câmera do seu celular nesse QR Code e vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Você poderá comprar pela internet. Você compra direto lá na loja e entrega em qualquer lugar do Brasil. Agora ficou fácil para você comprar os produtos Aroma das Ervas mesmo nas localidades onde não tem na loja física, no supermercado ou hortifruti. Repito, encoste a câmera do seu celular, aí você já vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, boa noite, pessoal da Band.
todo mundo aí, Tigrão, Tigerman. É inacreditável escutar essa conversa aí do Dr. Ultrajano, né? Olha só, Ponte Pretano como eu tem um monte aí sofrendo, só aguardando o que pode acontecer. Muito triste. Fábio Emílio da Casa dos Reparos, um abraço a todos. Abraço, Fábio Emílio, mais um. Boa tarde, equipe Bander. Por favor, aí, ó. Alguém assiste um treino aí para fazer uma avaliação desses 10 caras aí que estão chegando aí. Vai fazer um ano que eu tô vendo que os reforços chegou. Analisa para nós se vai servir para a Série C o ano que vem. Se servir, aí vocês passam para nós, quem serve. Ah, que comédia é essa aí? Bom trabalho, Lebrão de Americana. Abraço, Lebrão. O Lebrão tá nervosão. Mas não é possível assistir o treino. Se fosse possível, aliás, não é possível nem fazer a entrevista, quanto mais assistir o treino. O clube não permite. Já foi-se o tempo que o repórter tinha acesso direto com os jogadores e também podia assistir o treino. Não é isso, Pedrão? É isso mesmo, até ia comentar antes de você falar, eu ia falar pro Lebrão. Tá difícil até entrevista coletiva com os jogadores durante a semana, imagina assistir o treino. Tá bem difícil conseguir informações da Ponte Preta, acompanhar treino, ver quem tá treinando bem, quem tá treinando mal. Tá complicado, viu, Batista? E o interessante é que o futebol está cada vez pior, né? Então cria mecanismos para dificultar o trabalho da imprensa. E aí depois acusa a imprensa de estar atrapalhando. Ou seja, é um negócio que não entra na minha cabeça, né? Então, quanto mais caminha por esse lado, pior o futebol fica. Então, não seria o caso de dar uma sentada e falar, gente, eu acho que tem alguma coisa errada, não é verdade? Porque se você está caminhando e tropeçando, você vai continuar caminhando do mesmo jeito. Não seria melhor mudar de estrada para ver se consegue uma melhor? Mas isso não ocorre, não acontece. E não é só aqui em Campinas. Se fosse só aqui em Campinas, beleza, vamos sofrer pela causa. Mas não, é tudo quanto é lugar, toda quanto é cidade, onde quer que tenha um clube de futebol, tem as restrições. E na seleção brasileira também, na Copa do Mundo, aconteceu esse tipo de situação. E a gente até comentava aqui mesmo no Guarani. O Breno acompanhava, chegou a acompanhar mais de um treino completo, ver tudo que estava acontecendo. O Guarani era líder, estava ganhando, estava goleando. Hoje em dia não pode assistir nem mais o aquecimento ali, os 15 minutos. O Guarani achou que o Breno estava atrapalhando, não é verdade? Tirou o Breno de lá, não ganha mais. Não ganhou um jogo. Disputou 12 e ganhou 2 pontos. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Tigrão está com uma blusa bonita, hein? Belíssima. Realmente espetacular. Tô vendo a imagem, tô vendo a blusa do Tigrão. É um moletom. Aliás, o moletom aparece lá na manga PRC9. É o antigo prefixo à Rádio Bandeirantes. É a primeira emissora de Campinas. A primeira emissora. A única emissora que transmitiu todos os jogos da Ponte do Guarani da Ponte, desde 1933. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Na verdade, essa sua informação não está correta, que ela é de 1933. O 1933 aqui é uma homenagem ao ano de nascimento do diretor de esportes da Bandeirantes Campinas, aqui do Batista.
Então, 1933. Gostaria, Tigrão, de ter nascido em 1933, porque eu teria visto muito mais coisas daquilo que eu vi nascendo em 1959. Mas, infelizmente, em 1933, eu não era nem projeto, quanto mais existir. Você não estava nem na região escrotal do Venerino. Você achou que eu ia falar, né? Mas eu dei uma paradinha na hora certa. Aí você pensou, ele vai falar. Não falei. Na região escrotal de Venerino. Para quem não sabe quem é Venerino, é o pai do Batista, já falecido, mas eu tive o prazer, a honra de conhecê-lo pessoalmente lá no apartamento onde o Batista morava, na Avenida Jorge Tibiriçá, ali no Joaquim Inácio, né? Então, eu conheci Venerino, mas em 33, Batista nem sequer frequentava aquela fila dos apressadinhos. Sai todo mundo correndo. Volta, 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 que aqui estão fazendo outra coisa. Qualquer hora eu conto essa no ar. Da corrida dos espermatozoides e do alarme falso. Não é aqui, me puxa pra trás. Ai, ai, vamos pro Fala Galera, mas já falei bobagem demais. Vamos lá. Você é a favor da renovação de Sérgio Palácios até o fim da temporada? Não, não sou. Acho que um zagueiro pode até evoluir na carreira, extremamente esforçado, guerreiro, não afina, mas tecnicamente não é bom jogador no momento. E acho que ele é um dos protagonistas da tragédia dos 38 gols em 19 rodadas do primeiro turno da Série B de 2026. Então eu não renovaria, não. Ah, mas não tem outro. Bom, então tá bom. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas eu o devolveria lá pro Red Bull Bragantino para que ele por lá, com uma estrutura hoje muito mais bem formada, que continuasse evoluindo. Ele é muito jovem, um zagueiro grandão, tem estampa de zagueiro, e daqui a pouco ele vai amadurecer. Vem da Colômbia, né, que é um futebol que evoluiu muito no nosso continente, mas no momento o Palácios na Ponte foi muito mal, eu não renovaria, com todo respeito ao profissional e ao ser humano. E agora o Fala Galera do Guarani. Na sua opinião, Luiz Otávio já merece uma oportunidade como titular na partida de segunda-feira contra a Inter de Limeira? Bom, aí é o seguinte, o Luiz Otávio, ele foi contratado, né? Ele teve recentemente aí na Série A2 desse ano, no São José, um jogador de marcação, tipicamente de pegada, ele mesmo se auto-intitula como 5, eu sou 5 típico, legítimo, eu sou 5 verdadeiro, 5 raiz. E já teve muitos 5 raiz aí que arrebentou, né, tecnicamente. Falcão jogava com a 5 no Internacional. Zito, um cracaço de bola, jogava com a 5 na máquina do Santos. Mas eu entendi o que ele quis dizer, eu sou volante marcador. Ele é tipicamente primeiro volante. E eu acredito, não é questão dele merecer ser titular. Nós não ouvimos em ação ainda. Vamos ter que ver para falar, mereceu a titularidade. Ocorre que o Guarani não tem 2 jogadores ali no setor para o jogo contra a Inter. Um suspenso, o Carlos Eduardo, e um contundido, o William Farias. Então, eu acho que ele vai ter que jogar, né? Vai ter que jogar o Luiz Otávio, mais talvez o Isaac, e fechando esse tripé aí com o João Paulo que está voltando. De repente, o Cauã Jesus, e à frente Luca, que deve retomar a posição de titular, segundo as informações aí que a gente tem recebido do Breno Beretta. E aí teríamos aí o Luca e o Cachoeira, Guilherme Cachoeira do meio campo para frente. Então não é nem questão de merecimento, nesse momento é mais uma questão emergencial. Não dá para dizer, ele já merece a titularidade. Não, ele merece a oportunidade de substituir o titular, e aí a gente avalia melhor
depois da partida contra a Inter de Limeira. A informação que a gente tem é que ele marca muito. Não é violento e não é desleal, mas chega junto. Na dúvida, vai passar a bola. Se for lance de perigo, o atacante ou o meia, ou seja, o adversário, não vai passar. Passa a bola, mas a picareta dele é afiada, sem ser violento. Não pode fazer muita falta, não pode ser expulso, mas ele é aquele típico volante de marcação que não perde a viagem. Isso a gente já sabe. Então, estou muito curioso, e ele sendo confirmado como titular, ele se constitui numa das atrações do jogo, claro que sim, porque é uma estreia. E o torcedor do Guarani que vai ao estádio, que vai ouvir e ver o jogo aqui pela Bandeirantes, ele vai poder matar essa curiosidade. Como é que será que é o Luiz Otávio? Serve para ser titular? Merece ser titular? Mas isso, como ele não estreou ainda, apenas depois do jogo. Ao que sei, ele tem essas características e está treinando bem. Então, como diria lá o guru da gelada e úmida Serra do Japi, vamos aguardar. São 18h11, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje, até às 19h30. Você participa pelo WhatsApp 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Dá tempo, assim, de colocarmos o maior número de participações. Seu carro merece cuidado de especialista. A H+ Beni Center, a referência em Honda fora de garantia, cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua. Aproveite, troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também durante o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. Ouvinte participando. Boa tarde, Batistão. Amigos da Band. Fora os 4 desfalques citados no programa da manhã. Da Inter de Limeira, o melhor lateral da Série C, Ian Silva, também está de saída. No total, serão 5 desfalques do Leão de Limeira. Abraços, Mauro. Daqui a pouco nós vamos acompanhar aqui a entrevista com o Matheus Costa. Ele não falou do Ian Silva. Ele falou de 3 jogadores que não vão participar, 2 que pertencem ao Guarani por força de contrato. Emerson Júnior, goleiro, e o Fabrício Dias, volante. E falou também de um ponta, que também não vai participar. E o Frazan, que tá de saída, né? Rescindiu o contrato e foi para o futebol do exterior. Então já você vai acompanhar, porque ele fala desses 4, mas não fala do Ian Silva. Claro, é evidente que o treinador também, né? Tinha um interesse de esconder aí quem são os desfalques. Esses 3, Vitor Leque, lembrei o nome do 4
desfalque do time da Inter. Vitor Leque também tomou o terceiro cartão no último jogo e não vai atuar. São 18 horas e 15 minutos em Campinas. Ouvinte participando. Brandão e Maranhão são iguais. Fizeram 2 gols cada um no jogo só. Agora é aguardar mais uns 15 jogos e o troféu Fair Play da FIFA deveria ter sido pro Brasil. Afinal, não fez mal a ninguém. Carlos Estefanuto, Fortaleza. Essa foi boa, hein? O Brasil foi uma piada. Na primeira fase, enfrentou a única seleção mais ou menos, foi Marrocos. E assim mesmo não conseguiu ganhar, né? Empatamos. Aí pegou o Japão. O Japão evoluiu muito, com todo respeito ao futebol japonês, que deve muito aos brasileiros, né, que lá estiveram. Mas, na comparação com o Brasil, está muito longe. Aí tomamos um calor desgraçado, um sufoco. E ganhamos o jogo na Bacia das Almas, quando tudo parecia que se encaminhava para a prorrogação e decisão por pênaltis, né? Então foi duro, foi dolorido, foi doído. O que o Brasil praticou na Copa foi algo impensável para um time que ganhou 5 Copas do Mundo. Então você coloca para jogar aí o Japão, que não ganhou nenhuma. Aliás, não participou de nenhuma final. E um time que ganhou 5 Copas do Mundo, minimamente o que ganhou 5 seria o favorito absoluto, né? E deveria ter em campo, deveria fazer prevalecer o favoritismo. Não, jogou de igual para igual, pô. Inclusive o Japão até poderia ter se classificado no lugar do Brasil, e não seria nada de absurdo, é ou não é? Oi, Tigrão, queria falar alguma coisa? Né? Poodle. Tudo? Poodle sem dentes. Essa é a seleção brasileira. Soca tudo, então. Poodle, você quer, Batista? Tá frio, hein? Poodle sem dentes. Sabe, o Poodle já é bonzinho, carinhoso, não faz mal pra ninguém, só brinca, né? Dorminhoquinho quando tá ficando velho. Aí, quando ele tá sem nenhum dente, nem que você quiser irritá-lo, ele não vai fazer nada. Ele não tem dente. A única coisa que ele poderia fazer é dar uma dentadinha assim. Também não machuca nada. Faz um furinho pequeno e tal. Se ele tiver vacinado, tudo bem. Agora, se ele não tiver dentes, não faz mal para ninguém. Então a seleção brasileira é um poodle sem dentes. E vou falar para você um negócio, hein? Aquele jogo da eliminação eu não engoli até agora. Porque uma coisa é perder porque pegou um adversário que fez uma partida monumental. Outra coisa é você perder porque você ficou com medo de adiantar as suas linhas e o Haaland de fazer os gols. Então não vamos adiantar as linhas, deixa a bola com eles. E toca pra lá, toca pra... Marca o grandão aí. Marca o Herman Monstro aí. Marca o Frankenstein aí. Frankenstein tá marcado. Aí olhar pro outro e falar, aqui tá dominado. E o Brasil não foi. E não atacou. E não criou nada. E assistindo. E aplaudindo. E quase pedindo autógrafo. Aí os caras lá que não iam falavam assim, ó, nós não estamos indo, vamos encurtar, hein? Vamos levar pros pênaltis. Marca o Frankenstein. Não. Fica tranquilo. Frankenstein tá dominado. Aí o Frankenstein pegou uma de cabeça e uma com o pé e fez 2. E a gente veio assistir pela televisão as fases posteriores às oitavas de final. É o poodle sem dente. Vamos falar do Guarani, 18 e 19. Breno Beretta, diz aí, bebê. Oi, Batista. Falando a respeito do time do Guarani, hoje pela manhã teve mais um treinamento, o Hélio Cizenando tentando definir os últimos ajustes para o jogo de segunda-feira, 8 da noite, contra a equipe da Inter de Limeira. E já a gente vai ouvir na íntegra a entrevista com o técnico Matheus Costa, que fizemos hoje nos Donos da Bola na tela da Band. Antes, os 2 novos reforços foram apresentados, né? E foi antes do treino da manhã.
tanto o Luiz Otávio, que deve ser titular com a camisa do Guarani no lugar do William Farias, quanto o Dudu, lateral direito, que ainda não está 100% fisicamente e dificilmente vai ficar à disposição para esse jogo. Bom, inicialmente vamos ouvir o Luiz Otávio, e ele fala se ele já está 100%, né, sobre essa chegada no Guarani e também a respeito das características dele. Bom, para minha carreira é muito importante, né, essa ascensão. Estava na Série D jogando e quando recebi a oportunidade de vir em Guarani, não pensei duas vezes, né, porque você sair de uma Série D para uma Série C é uma ascensão muito grande e é um desafio muito grande para mim e para minha carreira também. E trabalhar aí todos os dias para, se Deus quiser, dar certo aí, buscar os objetivos do clube. Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido esses treinamentos. Pelo que eu sei, você vem atuando no lugar do William Farias, que está machucado. Você joga tanto como primeiro quanto segundo volante. Eu queria que você falasse das suas principais características e dessa preparação, porque você tem tudo para ser titular no jogo contra a Inter de Limeira. Bom dia. Minhas características são mais 5 ali, marcação. E o meu ponto forte acho que é o Igor Filhos, né? Que veio me destacando aí nos outros campeonatos. E em questão de sair, acho que eu deixo para o treinador, né? Vou trabalhando todos os dias para buscar meu espaço, poder mostrar meu trabalho dentro de campo, e essa questão eu deixo para o treinador. Primeiro. Acho que é um sonho mesmo, assim, de criança, que quando eu estava em casa assistindo o jogo com meu pai, com a minha mãe, pensava um dia em estar num time desse tamanho, num time pesado, uma camisa pesada dessa, e hoje podendo viver um sonho, então é gratificante demais. Luiz, eu tinha até te perguntado se você jogava como segundo volante também, porque eu vi os seus vídeos e vi que você tem qualidade tanto na marcação e vi que você chega à frente também, né? Você tem qualidade no passe, gosta de chegar à frente. Como que você vê esse tipo de característica que você tem? E eu queria que você falasse também, o Guarani precisa, até o Maurício Antônio falou essa semana, precisa corrigir os erros e parar de tomar gols, né? Que aconteceu nesses últimos jogos, para voltar a engrenar. Como que você vê essa situação também e o trabalho que vocês têm feito para isso? A minha característica é mais marcação ali mesmo, ali jogar na frente da zaga, e isso aí acho que é com o trabalho na semana, né? Corrigir o que vem sendo feito, porque a gente está tomando gol, para a gente corrigir na semana aí para não acontecer mais. Bom, o Dudu, lateral direito, é muito bom jogador, pelo que eu tenho de informação, tá treinando bem, é um jogador diferenciado, vem da Série A, né, do Atlético Paranaense, que pagou cerca de 5 milhões de reais quando foi contratar o Dudu junto à equipe do Fortaleza. Ele não teve uma sequência de jogos no Atlético, porque ele sofreu com muitas lesões. Esse ano ele não atuou nenhum jogo. O ano passado ele foi emprestado para o Atlético Goianiense. Lá ele foi bem. E ele fala justamente a respeito dessas lesões que ele teve, que atrapalharam muito uma sequência no Atlético Paranaense. Acabei indo ali no início de 2025 para o Atlético Paranaense. Comecei bem, comecei jogando lá no estadual, mas acabou vindo uma sequência de lesões, que me deixou muito triste. O jogador nunca tá feliz quando tá lesionado, então o jogador tá feliz quando tá dentro do campo. Acabei não tendo a sequência necessária, teve troca de treinador e eu acabei optando por sair por empréstimo para o Atlético Goianiense, que já me conhecia, o pessoal lá já me conhecia, eu tinha ficado 3 anos lá. Tive uma sequência boa de jogos lá, não conseguimos o acesso, mas tive uma sequência boa de jogos, e quando voltei para o Atlético Paranaense, eles acabaram falando que não iam me utilizar, e fiquei só treinando lá, esperando uma nova oportunidade, que foi o Guarani agora, que me abriu as portas para dar essa continuidade na minha carreira. Bom dia, Dudu. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho
Como que você está fisicamente? Você não atuou nenhum jogo ainda esse ano, né? Você já tem condições de ficar à disposição para o jogo de segunda-feira? Quanto tempo que você aguenta? E também um pouquinho das suas características, porque hoje em dia, não só no Guarani é uma posição carente, mas até na seleção lateral direito é. O que você poderia falar das suas características com relação a ataque, defesa, esse tipo de situação? Seja bem-vindo. Bom dia. Quanto à parte física, eu ainda preciso melhorar mais. Eu vinha só treinando lá e é importante esse contato com os outros jogadores também, esse treino com todo mundo junto. Então, acredito que para esse jogo agora fica um pouco mais difícil. Cheguei no meio da semana, já tinham começado os trabalhos visando esse jogo. E depois desse jogo vão ter, se não me engano, 14 dias até o próximo. Então, são 2 semanas cheias de trabalho. Então, creio que seja mais tranquilo para estar no próximo jogo. E quanto às minhas características, eu acredito que eu sou um lateral equilibrado, assim, tanto na parte defensiva, consigo ajudar muito bem, ou jogando com 3 zagueiros, ou com linha de 4. Sou um lateral que procura apoiar bastante, chegar muito no último terço, ajudar meus companheiros lá na frente. Eu creio que eu tento ajudar em todas as partes do campo. Eu sei que eu não joguei nenhuma partida esse ano, mas eu vim para cá com o pensamento de jogar, fazer o máximo de jogos e bem, sem lesões, ter uma sequência aqui no Guarani, quem sabe ano que vem com esse acesso na Série B, no Paulistão. Então esse é meu pensamento, dar um segmento na minha carreira, e o Guarani acredito que foi uma boa escolha. Ô Dudu, você já jogou Série A e Série B, Série C imagino que você não jogou ainda. Qual que é a diferença que você vê, pelo menos assistindo os jogos, desses confrontos do nível técnico e tático da Série C? E você sempre foi lateral direito ou você já jogou em outras posições também? Eu creio que a Série C é muito parecida com a Série B. É um campeonato mais físico, de muitos duelos, muito intenso. Então, eu creio que eu estava no Atlético Paranaense ano passado na Série B e depois no Goianiense. Então, eu já joguei um pouco nesse estilo e sei como é difícil. O Campeonato Brasileiro, sendo Série A, B ou C, é muito difícil. E sempre joguei de lateral, sempre fui lateral desde o início da minha carreira, desde campeonatos de base, sempre fui lateral. Bom, Batista, quem falou também foi o Frontini, a respeito de algumas situações importantes sobre o elenco do Guarani. Vamos acompanhar o que disse o executivo de futebol do Bugre. Olha, eu acho que todas as equipes estão abertas até o último dia, né? As oportunidades vão aparecendo. Como eu falei, dentro do nosso orçamento a gente precisa fazer alguns mecanismos diferentes, ou buscar jogador na Série D, ou buscar jogador numa série maior, mas que não venha sido aproveitado, mas que tem sim um grande histórico. O caso do Dudu foi esse, entendeu? Num contexto geral, principalmente na parte financeira, o clube foi excelente, e principalmente por o atleta também querer vir. Agora é lógico que a gente não vai conseguir tirar um jogador da Série A se ele está jogando, se ele está performando, se ele está nos planos. Então esse tipo de mecanismo é acreditar que aquele atleta pode desenvolver o que ele já fez em grande parte da carreira dele. E a Série D já te dá essa condição porque o atleta vê como uma grande oportunidade da vida, né? Que é o caso do Luiz. Então a gente vai ficar de olho, a gente, como eu falei, precisa respeitar a saúde financeira do clube, a gente não tem esse orçamento disponível para poder brigar de igual para algumas equipes que estão conseguindo fazer alguns movimentos. A gente acaba ali concorrendo também com clubes de Série B, que também olha esse mercado, mas a gente tem que estar atento e tem que se movimentar. A gente não pode ficar parado, é isso que a gente está fazendo. E acredito que deva acontecer outras movimentações, ou seja, de entrada, ou seja, de saída, tudo dentro de um respeito ali, porque o atleta tem um contrato assinado, mas a gente vai sim estar de olho. Ô Frontini, a gente vê quando sai o Maurício Antônio ou esse tempo sem o Jonathan, que o Guarani tem um problema na defesa, né? Você está em tratativas aí para trazer 1 ou 2 zagueiros? Como que está esse tipo de situação?
E o Neto Costa, a gente sabe que ele já está treinando aí, e por que ele não foi anunciado ainda? Olha, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai falar em certas posições, porque os atletas estão trabalhando ali incansavelmente, e às vezes as coisas não vêm acontecendo da maneira que a gente queria que acontecesse, mas não é falta de empenho nem de esforço, que a gente possa corrigir o mais rápido possível. Como eu falei, o mercado está aberto para todo mundo, a gente precisa respeitar principalmente a saúde financeira, não é novidade para ninguém o momento que a gente vem enfrentando, né? Vocês às vezes comentam também, e é normal, super normal, enfim, se é uma realidade nossa, a gente precisa resolver. Mas se aparecer alguma oportunidade, a gente entender, o presidente entender, o Hélio entender que seja bom pôr o Guarani nesse momento, a gente faz sem problema nenhum. O importante agora é a gente achar essa solução interna, né? E poder fazer um grande jogo segunda-feira. Sobre quem? Você viu o Neto Costa? O Beretta, ele vê quem vai jogar na segunda-feira. O Beretta, ou ele é terrível, ou alguém passa essa informação para ele, mas tá tudo certo, é o seu trabalho, a gente respeita, a gente entende, por isso que a gente tem esse bom relacionamento, né? Você tá querendo dar um furo aí pro pessoal da Inter, né? Se o Luiz vai jogar ou não, né? O Neto é um grande centroavante, né? A gente tá ali nas tratativas finais, o atleta já está aqui no clube, então a gente está nos detalhes também, a gente tem que ir com cautela para depois poder anunciar o atleta quando tiver tudo bem organizado, assim como foi com o Dudu, como foi com o Luiz. Enfim, cada caso é um caso, né? Você vê o Dudu, um atleta que tinha um contrato com a Série A até o ano que vem, a gente resolveu rápido, o Luiz foi coisa rápida também, e o Neto está demorando um pouquinho, mas vamos ver se a gente consegue o mais rápido possível aí para poder dessa novidade aí pro pessoal. Frontini, vocês chegaram a fazer uma projeção de quantos pontos vocês precisam nesses 5 próximos jogos? Porque o campeonato não acaba contra a Inter, né? Tem jogos dificílimos que vocês têm para tentar classificar. E uma outra situação, a Folha estava batendo 2 milhões, você tem um valor mais ou menos de redução, por exemplo, vai ficar por volta de 1,5 milhão, assim, para ter um norte do que vocês estão trabalhando? Olha, nesses 5 jogos, primeiro é fazer o máximo de pontos possíveis, né? Esse é o objetivo do clube, a camisa pede isso, entendeu? A projeção de classificação, eu acredito que esse ano vai mudar um pouquinho, eu acredito que deixa ser 28 ou até 29, eu acredito que o 8º colocado deva entrar com 29 pontos, ano passado foi com 27. As últimas edições foi sempre com 27, eu acho que teve ano até com 26. Mas esse ano eu acredito que vai subir, mas a gente não olha essas projeções, a gente olha em fazer o máximo de pontos possíveis de todos os jogos. Dando um exemplo, se Deus quiser, se for abençoado e a gente merecer, e que a gente ganhe os 2 próximos jogos, a gente tem que continuar pontuando também. Ninguém vai entrar numa zona de conforto aqui, entendeu? O que eu posso falar para você nesse momento, mesmo com a chegada desses atletas e com a saída de alguns, a gente já conseguiu diminuir a folha, entendeu? Então, por mais que a gente trouxe mais atletas do que saíram, a gente conseguiu diminuir a folha salarial, e é assim que a gente vai continuar caminhando. A gente só vai trazer atletas se a gente conseguir manter essa saúde financeira do clube, entendeu? Para a gente poder ter fôlego para chegar até o final. O máximo possível, o máximo possível. Eu até falei aqui na minha outra entrevista, né? Que às vezes a quantidade que a gente quer não é o que a gente consegue, e tá tudo certo. O atleta tem um contrato profissional que a gente precisa respeitar, ele foi assinado lá atrás, né? Então por isso que eu não consigo te dar essa projeção. O máximo que a gente conseguir e o máximo que for bom pro clube e pro atleta também, a gente só não pode pensar no clube nesse momento. Tem um atleta que assinou o contrato, tem os seus objetivos, tem os seus sonhos também, entendeu? Mas futebol é assim. Às vezes as coisas não acontecem aqui, acontecem em outro lugar. Às vezes um atleta que acaba não performando aqui e ele tem uma qualidade muito grande, senão ele não teria vindo para cá, ele acaba performando em outro lugar, isso faz parte. Como eu falei, o máximo que a gente puder reduzir, mas continuar forte, que a gente não pode esquecer isso daí também, não adianta a gente reduzir ao máximo e a gente chegar enfraquecido nos momentos finais. Que a gente continue forte e puder ter essa redução, acho que é o ideal. E eu falava agora há pouco sobre o time treinando.
O Hélio Cizenando tem praticamente definida a equipe para encarar a Inter de Limeira, com o Kaique França no gol, o Inayan mais uma vez na lateral direita, na zaga o Rafael ao lado do Maurício Antônio, o Rafael ganhando a posição do Donato, e na esquerda provavelmente o Emerson deve voltar. Eu acredito que ele volta entre os titulares, mas se ele não tiver 100%, o Renan Castro vai ser mantido. No meio-campo, como o William Farias tem uma contusão, e a contusão muscular de grau 2, músculo do chute, quem vai no lugar dele? O Luiz Otávio, estreante, vai estrear com a camisa do Guarani. Chegou essa semana e, pelo que eu sei, tá treinando muito bem. Aí os dois outros volantes, Cauã Jesus e também o Isaac. O Isaac deve fazer a função do Carlos Eduardo. O João Paulo voltando para o time titular do Guarani, depois de se recuperar de contusão. Lá na frente, Cachoeira e Luca. O Luca vai jogar no lugar do Maranhão, ganhando a posição. O Hélio Cizenando, pelo que eu sei, tem gostado bastante do Luca nos treinamentos. O Everton Brito tá treinando bem, é uma possibilidade de jogar de segundo atacante, mas acredito que vá o Cachoeira, treinador que tem mais amanhã e domingo para definir o time do Guarani, que segunda-feira, 8 da noite, encara a Inter de Limeira. Quer falar um pouquinho a respeito dos novos reforços, do que disse o Frontini também? E já eu vou chamar o técnico Matheus Costa da Inter de Limeira, Batista. Sim, vou passar para os comentaristas, mas antes, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, são 18 horas e 38 minutos em Campinas, falando do Guarani. Diz aí, Tigrão. São desfalques sérios, importantes, praticamente no mesmo compartimento do time, né? O Jonathan Costa, que é zagueiro, à frente dele joga o William Farias, não vai jogar também. E o Carlos Eduardo, esse é mais ofensivo como volante, ele vira quase que um meia sempre, mas ele, quando o Guarani não tem a bola, ele também marca muito, é um jogador de ótima mobilidade, né? Ele tem realmente muita facilidade para retornar, para fazer a função de contenção, mesmo quando ele está mais adiantado, ele volta muito rápido. Então são desfalques sensíveis, mas ainda assim, você acabou de dizer aí que a Inter também tem desfalques no mesmo número de 3 ou até acima disso, né? Guarani, Jonathan Costa, William Farias e o Carlos Eduardo. E na Inter, Batista? Confirma os desfalques aí para nós, por favor. Bom, tem o Frazan que foi para Malta. Houve uma saída, né? E ele não vai jogar. Aí tem os dois do Guarani, Emerson Júnior, que é goleiro, e também o Fabrício Dias, que é volante. E o Vitor Leque, que é atacante, jogador de beirada, que também não vai jogar.
E agora há pouco o ouvinte nosso aqui, o Mauro, disse que o Ian Silva também não vai jogar porque está de saída da Inter. Eu não tenho essa confirmação. Nem eu. Estou tentando confirmar aqui, né, com o Edmar Ferreira, grande locutor esportivo lá de Limeira. Já eu vou ter a informação. E o Matheus Costa hoje na entrevista nos Donos da Bola, esse último ele não falou, o Ian, né? Esse ele não falou. Então eu acho que a gente precisa confirmar, sem com isso, logicamente, duvidar da informação sempre muito bem-vinda, passada aí pelo nosso ouvinte, que está tentando contribuir com a gente. Mas como o treinador não falou desse jogador, a gente vai aguardar um pouquinho a confirmação. Então o jogo é equilibrado até nisso, né? Até nisso o jogo é equilibrado, até no número de desfalques. Mas o Guarani vai aí para uma luta titânica que vale muito, porque é contra o líder atual do campeonato, a Internacional de Limeira, que vem aí exatamente para tentar manter isso. Nós conversávamos com o Matheus hoje e você passou esse percentual de aproveitamento da Inter fora de casa, que é impressionantemente alto, 76%. A Inter não é nenhuma máquina de jogar futebol, mas é um time muito organizado e que tem um jeito de atuar fora de casa extremamente eficiente. E o que é essa eficiência? 76% de aproveitamento. Agora o Guarani tem tudo para ganhar o jogo, precisa ganhar esse jogo, sob pena de daqui a pouco ter problemas com a sua presença entre os 8 para a fase mais importante do campeonato. Então precisa ganhar. Passou da hora de ganhar para um time que quer subir. Não pode ficar 4 jogos sem vencer, com apenas 2 empates e colecionando 2 derrotas. Vem aí o 5º jogo, tem que quebrar essa inércia negativa. O time parou, o time andou de lado ou para trás. E nada melhor do que construir essa vitória diante de um adversário que vem liderando a competição. É um jogo imperdível, é um jogo de rivalidade regional, de 2 cidades que se adoram, de 2 cidades que estão quase que conurbadas, muito próximas, mas tem aí Sumaré e Americana entre elas, né? Nova Odessa, um pouquinho do lado, mas é aqui no eixo da Via Anhanguera, cidades que se conhecem muito bem, que se relacionam bem. Todo mundo que está em Limeira sabe o que está acontecendo aqui no Guarani, todo mundo que está no Guarani sabe o que está acontecendo lá na Inter, todo mundo tem amigo, todo mundo tem informante, e isso acaba criando um grau de dificuldade a mais para os 2 lados, né? Porque o Matheus Costa, lógico que ele sabe tudo do Guarani, e o Hélio Cizenando, evidentemente que sabe tudo da Inter e mais um pouco. Então o tom do jogo deve ser o tom do equilíbrio. Nós teremos aí essa estreia no Guarani, né, de um jogador que vem treinando bem, que falou com a gente agora há pouco, provavelmente o Rafael na zaga. Ele ganhou espaço diante também de algumas atuações não muito boas do Rafael Donato, que é um cara que tem qualidade, que sempre jogou bem em todos os lugares onde atuou. Não vive um momento agora de um pouco de instabilidade técnica e até de mobilidade. Estou achando um pouco lento o Donatão, e eu acho que o Rafael ganha essa briga para ser o substituto nesse jogo contra a Inter. E a gente espera realmente uma partida sensacional, e apesar do horário para mim impróprio, segunda-feira, 8 horas da noite, provavelmente com uma temperatura, apesar que a gente tem uma informação aqui de que no fim de semana volta a esquentar um pouco, tomara que na segunda também a gente tenha uma temperatura agradável, até para não castigar o torcedor que vai lá para apoiar o seu time de coração no Brinco de Ouro da Princesa. Expectativa de um grande jogo, de um jogo que deve ser uma espécie de mini batalha tática, um jogo de xadrez, e onde aquela equipe que estiver com a cabeça legal, que estiver com o pé calibrado, que tiver com o senso de conclusão mais apurado, vai ganhar o jogo. Mas
qualquer que seja o placar de vitória para cada um dos lados, ou mesmo um empate, é jogo de poucos gols, é jogo de xadrez, é jogo travado e é um jogo muito interessante, inclusive, de ser analisado por nós que gostamos de ter pelo menos a pretensão de olhar o movimento tático e o movimento do vai e vem da bola e o posicionamento das equipes. Jogaço, pra mim, com ó. Que isso? Cheiro de empate. Ah, bom. Quero ouvir o CH, mas só para ter uma noção da dificuldade que o Guarani terá. A Inter ganhou 7 jogos no campeonato, 5 fora de casa. Anápolis 2-1, Confiança 1-0, Botafogo 1-0, Paysandu 2-1, Maranhão 1-0. Teve um empate 2-2 com o Barra e teve uma derrota que foi para a Ferroviária, placar de 2-0. Então de 21, de 25 pontos, a Inter ganhou 16, né? Aproveitamento de 76%. E a ICH tá aí o Guarani para você comentar. Batista, sobre a projeção do jogo de segunda-feira contra a Inter de Limeira, eu acho que a entrevista do Matheus hoje, técnico da Inter, para os donos da bola, foi muito interessante. Ele é um cara muito inteligente, mas não entregou o ouro para o bandido, não. Fizemos lá algumas perguntas, ele pouco respondeu. Eu até fiz uma que eu já sabia da resposta, mas fiz de propósito, que com os desfalques do Guarani, pelo momento que a Inter vive fora de casa, com a campanha que tem feito, se a Inter é a favorita para ganhar o jogo na segunda. Ele disse que é justamente ao contrário, que na opinião dele, o favorito é o Guarani. E eu quero dizer que eu concordo com o Matheus, mas a pergunta foi para provocar uma resposta do treinador da Inter de Limeira. Apesar dos desfalques, do outro lado também tem desfalques. Se o Guarani não tem o Jonathan, não tem o William Farias, não tem o Carlos Eduardo, do outro lado também existem desfalques importantes. E jogando em casa com jogadores que tem, com a volta do João Paulo e essa entrada do Luiz Otávio na cabeça da área, eu acho que o Guarani é favorito contra a Inter de Limeira, sim. Não é um favoritismo gigantesco, mas é um favoritismo que a gente tem que considerar. Logo em casa, o João Paulo, repito, está voltando, né? Deve ser Luiz Otávio, Isaac, Cauã Jesus e João Paulo meio campo. Na frente o Cachoeira ou Everton Brito e o Luca. Vamos aguardar o que vai acontecer. Tem o Neto que também pode estar meio fora de forma, mas pode estrear. Então, tem muita gente falando, e é verdade, porque a gente não pode desconsiderar os números, que a Inter vai chegar, não sei o que. Eu acho que não. Eu acho que é difícil para o Guarani. É muito difícil o jogo. Mas é tão difícil ou mais para a Inter de Limeira. E essa coisa do Matheus, técnico da Inter, conhecer o Guarani, é técnico novo, jeito novo, campeonato novo. Ele pode ter uma ou outra informação privilegiada, mas nada que possa, por causa de informações que ele tem anteriores do Guarani, que possa levar o time dele à vitória. O time dele só vai ter sucesso, a Inter de Limeira, se executar plano de jogo, não tiver falha, essa coisa toda. É a mesma coisa serve para o Guarani. O Guarani tem que fazer um jogo, nem precisa jogar bem. O Guarani tem que vencer para a semana de trabalho ser efetivamente mais tranquila e os jogadores menos preocupados. Não é? Uma vitória traz tranquilidade, é isso que o Guarani precisa. Portanto, projetando o jogo de segunda-feira, eu digo com toda a tranquilidade do mundo que o Guarani é favorito para ganhar da Inter de Limeira. Bem, o Breno Beretta vai seguir já com o Guarani, mas antes tem um intervalo, é rápido, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h52 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Você acompanha o programa em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seguindo o bebê. Bom, agora a gente vai ouvir o Matheus Costa, que até pouco tempo estava no comando do Guarani, conhece bem o Bugre, a maioria dos jogadores, e hoje ele falou com exclusividade na tela da Band. Você, no jogo diante do Guarani, tem 3 desfalques, é isso? 3 desfalques. Temos os 2 atletas que estão por empréstimo no Guarani, o Emerson e o Fabrício, e o Vitor Leque pela suspensão automática 3º cartão, né? Vitor Leque, então são 4, porque o Frazan também saiu, né? Ele foi pro futebol de Malta, então são 4 desfalques. O Frazan, na verdade, a gente não conta mais com ele, por isso falei 3. O Frazan acabou recebendo uma proposta e acabou se desligando do clube. Olá, Breno Beretta, a sua pergunta ao nosso convidado na entrevista do dia, Matheus Costa. Bom, primeiro um abraço para o Matheus Costa, prazer falar com você novamente, Matheus. Fico muito feliz que você esteja fazendo sucesso na Inter de Limeira e eu conheço bem o seu trabalho de perto, eu sei que você é trabalhador, que você é estudioso e não é à toa que você tá, não me surpreende você na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Eu queria que você falasse sobre esse sentimento de reencontro no Guarani, porque você fez um bom trabalho
foi muito cobrado, é claro, por não ter conquistado o acesso, mas agora você está tendo a oportunidade de novo de conquistar um acesso, de se classificar e conquistar um acesso. Como que é esse reencontro contra a equipe do Guarani? E o que você pode falar de dificuldades em relação ao time do Guarani, né? Pelo que você vem estudando, pelos desfalques que o Guarani tem pela frente. Um abraço para você, prazer falar com você novamente. Boa tarde, Breno. Prazer é tudo meu. Obrigado pelas palavras, feliz pelas palavras. Breno, na verdade, hoje nós estamos vivendo um sonho, assim, estar mesmo por um momento na liderança da Série C. Feliz por esse momento. Mérito total dos atletas, de todos que estão fazendo parte aqui desse processo. Compartilho com todos esse momento que a gente está vivendo. E agora talvez nós temos o grande desafio até aqui da competição, que é jogar contra um time que para mim dispensa comentários. O sentimento que eu tenho, Brenão, um sentimento de gratidão por ter sido feliz de um clube que me deu a oportunidade de trabalho, de ter trabalhado pela média que eu estive no Guarani comparado aos treinadores por um bom tempo. Então, e mais uma vez estou tendo a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu acho que independentemente do resultado de segunda-feira, eu não tenho dúvida que será um grande jogo de duas equipes que não é à toa que estão entre as primeiras colocações da classificação da Série C. São duas equipes com jogadores excepcionais, no meu ponto de vista, acima da divisão. Então, sem dúvida alguma, vai ser um grande jogo. A gente está se preparando da melhor forma possível para continuar competindo como nós estamos fazendo nesse campeonato e espero que a gente consiga continuar mantendo esse momento feliz que a gente tem vivido dentro do campeonato. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Matheus Costa. Hoje ele é o nosso convidado aqui na entrevista do dia. Um abraço, sempre muito bom, viu, Matheus, falar com você. Obrigado por estar aí nos atendendo. Parabéns aí pelo belíssimo trabalho na Inter de Limeira, que está se estruturando, e você é parte integrante dessa reorganização da Inter de Limeira, especialmente dentro do campo, na formação dos atletas. Parabéns aí pelo seu trabalho. E agora vem esse clássico regional com o seu conhecimento do Guarani. O Guarani também sabe tudo o que está acontecendo na Inter. Existe uma rivalidade regional e a sua performance fora de casa é assustadoramente alta. Ela é que rende a liderança do campeonato para você até agora e para os seus comandados. E aí? A Inter vai manter essa fama e essa performance de mais indigesta visitante da Série C até agora, ou você pensa diferente? Tigrão, prazer estar falando com você. Como a gente se conhece há muito tempo, né, Tigrão? Já temos conversado diversas vezes e sempre vocês me perguntaram o que eu planejava com relação às próximas rodadas, à classificação, aos objetivos, e eu sempre mantive o mesmo discurso, que é de procurar fazer o nosso melhor na próxima partida. Eu não consigo visualizar coisas assim a longo prazo, porque você sabe como é que é o futebol, ainda mais aqui no Brasil. Então, talvez há 3 meses atrás, se alguém falasse que a Inter de Limeira podia estar líder da competição, poucos acreditariam. Então, o que eu posso te dizer é que a gente vai manter o nosso alto nível de concentração, vamos competir bastante. Acho que quando você joga contra uma grande equipe como é o Guarani, com excelentes jogadores, você tem que estar muito preparado para não ser surpreendido em nenhum momento, porque a gente vai jogar contra uma equipe que pode resolver o jogo em um segundo, em um espaço. Então, a gente tem que estar muito concentrado, temos que competir bem, jogar no brinco é sempre muito difícil. E eu estou procurando, nesse tempo que nós ficamos sem jogos, né, estar o mais preparado possível para esse grande desafio que nós temos na segunda-feira.
A Inter tem 25 pontos, 7 vitórias, tem 4 empates e somente 3 derrotas. O Tigrão falou em jogos fora de casa. A Inter fora de casa tem 76% de aproveitamento. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Matheus Costa, o nosso convidado de hoje. Parabéns pela campanha, pelo trabalho, Matheus. E a minha pergunta é muito objetiva. Pela pontuação, pelos desfalques que o Guarani tem e pelo ótimo momento do seu time fora de casa, a Inter é favorita na segunda? Um grande abraço para você. Outro abraço, CH. Para mim, o favorito é o Guarani pela sua equipe, pelo seu investimento, por jogar na sua casa, o seu peso que é jogar aí no Brinco de Ouro ao lado da sua torcida. E a gente tem que continuar a nossa grande humildade que a gente está tendo nessa competição. Vejo que nós estamos vivendo um bom momento, mas o futebol é muito dinâmico. É 1, 2 semanas que esse momento pode se perder se a gente não continuar trabalhando muito forte. Então, para mim, a gente vai jogar contra, se não for uma das principais equipes e adversários que nós temos nessa competição, e a gente vai ter que fazer muito por merecer, para conquistar ponto aí, para se manter na parte de cima da tabela. Então, sem dúvida alguma, acho que futebol é normal ter oscilações, ainda mais a longo prazo, durante uma grande temporada. O Guarani oscilou nesse momento, mas continua sendo uma das grandes equipes a ser batida nessa competição. Então, a gente tem que manter a nossa humildade, fazer o nosso trabalho, e o mais importante é buscar pontuar aí, porque agora a gente sente essa possibilidade de se classificar, então a gente espera que a gente concretize isso o mais rápido possível. Ô Matheus, você já tem os substitutos dos jogadores que não vão atuar? Já temos, mas vocês vão descobrir na segunda noite isso. Tá bom. 1 hora antes do jogo, né? Aí nós vamos saber, não é isso? Não, mas fala só pra nós aqui, Matheus. Não tem ninguém vendo o programa mesmo? Não tem audiência nenhuma, pô. Raposão, para todos os telespectadores aí. Tá bom, Matheus. Bom, a Inter de Limeira tem desfalques importantes também, assim como o Guarani, e é claro, um jogão de bola na segunda-feira, 8 da noite, com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Inter de Limeira e Guarani, Guarani, Inter de Limeira, a Inter que é a líder da Série C do Brasileiro, e o Guarani tentando retomar, é claro, as vitórias na competição. Uma informação importante, Batista, o tobogã não será aberto nesta segunda-feira. O tobogã estará fechado. É claro, um público menor deve ter na próxima segunda-feira, por conta do dia, por conta do horário. É mais fácil para o Guarani administrar essa situação com o tobogã fechado, então na próxima segunda-feira estará fechado o tobogã. Valeu, Batista. Valeu, Breno. 19h03 em Campinas. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Bife. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. É prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Bife, com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Mites Bife cuida de tudo, com o serviço de churrasco em domicílio. A Mites Bife leva as carnes nobres, o preparo impecável, churrasqueiro, garçons, salada, bebida e leva também a tradição. O Denilson Alves está há mais de 20 anos no ramo e garante que o seu evento será sensacional. Anote aí o endereço, você pode dar uma passada lá. É a Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Fale com Denilson Alves pelo WhatsApp 99834-6840.
998346840 Mites Bife. O Tigrão, o Guarani acaba de anunciar Neto Costa. Até o executivo de futebol, né, o Frontini, brincou aí falando a respeito do Breno, que o Breno deu uma apertada nele sobre o Neto Costa, mas o Neto Costa acaba de ser anunciado, dizendo aqui a nota que ele vem para fortalecer o elenco bugrino e ir em busca de seu terceiro acesso à Série B na carreira. Atacante que estava no São Bernardo e vestiu a camisa de clubes como o Operário, Atlético e equipes onde conquistou 2 acessos, além do Santa Cruz, passagem pelo futebol português. E aí, Tigrão, expectativa, Neto Costa já é do Guarani. Boa sorte para ele. A expectativa é de que ele consiga fazer alguns gols aí importantes, que o Guarani não tem conseguido marcar, né? Não é um jogador, tipicamente pelos números que a gente divulgou aí há dias atrás, artilheiro, mas vem para ajudar, vem com a credencial de já ter trabalhado com o treinador, isso é muito importante. Ele está vindo lá do São Bernardo, né? Mas é jogador do Capivariano, já trabalhou com Hélio Cizenando, portanto. Então fica aí o nosso desejo de boa sorte para ele, que se encaixe bem na equipe e vem para brigar por posição, não vem para ser titular, não vem já com cadeira cativa reservada, vai ter que pedalar bastante, no bom sentido da palavra, e não no sentido da pedalada, né? Daquelas pedaladas fiscais, né? Não, vem para lutar pela posição de titular e a gente deseja que ele seja muito feliz no Guarani. E sobre eleições, hein, Breno? Qual a informação que você tem? Sobre eleições, Batista, domingo é dia, né? Durante todo o dia, os sócios do Guarani irão votar no Brinco de Ouro da Princesa, no ginásio do Guarani. A gente vai estar acompanhando todos os detalhes, trazer nas redes sociais, tanto no meu Instagram, Breno com 2 N's, _Bereta com 2 T's, no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas, no seu portal Carlos Batista, no Instagram do portal Carlos Batista também. A gente vai estar acompanhando todos os detalhes das eleições no Guarani. O pleito durante o dia, a apuração durante a noite, depois o resultado. De um lado, a chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente, o Rômulo Amaro. De outro lado, a chapa da oposição, encabeçada pelo Felipe Rosselli. Também o Guarani terá novamente eleição do Conselho Deliberativo e eleição do Conselho Fiscal. E a gente vai trazer todos esses detalhes nas redes sociais e segunda-feira na programação da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band nos Donos da Bola. Volto com você, Batista. Perfeito, portanto, não temos programação local na Rádio Bandeirantes domingo, que é o dia da eleição. Mas você poderá acompanhar nas redes sociais aqui da Rádio Bandeirantes e também lá no meu portal no youtube.com/portal Carlos Batista. Um ouvinte perguntou sobre as caixas azuis no estádio Brinco de Ouro. E eu já tenho a informação, são as caixas de som do que o locutor utiliza, né? No estádio, o locutor lá do estádio Brinco de Ouro é o Washington Melo. E as caixas são caixas para transmitir o som e também para transmitir o hino antes do jogo, né? Então, aquelas caixas são cobertas com lonas azuis. Por isso que o ouvinte achou estranho aquelas lonas azuis, né? Ou aquelas caixas azuis. Então são caixas de som, tá bom? Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Está encerrada a promoção dos ingressos. Já tem o sorteio e vou divulgar aqui os ganhadores. Mas não participe mais porque a promoção está encerrada. E teve jogo do Paulista Sub-20 hoje à tarde, no estádio Brinco de Ouro, 8ª rodada do Campeonato Paulista, 7ª partida bugrina na competição. Guarani venceu o Tanabi por 1-0, gol marcado por Lucas no segundo tempo. Portanto, vitória bugrina hoje no Sub-20. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma dessas pautas para colocar no programa de hoje. Pauta 1. O volante Danilo se manifestou nas redes sociais após o Botafogo negar a transferência do jogador para o Palmeiras. O jogador disse que respeita a decisão e deu um recado público para o clube não forçar uma negociação com o futebol russo. Danilo não pode mais defender o outro clube no Brasileiro. O volante entrou em campo ontem contra o Vitória e alcançou a marca de 13 jogos na atual edição do torneio. Se o Botafogo fizer isso, vai ser um negócio de uma burrice absurda, né? Porque o Palmeiras ofereceu 28 milhões de euros, enquanto que para o mercado externo o Danilo tem os seus direitos fixados em 20 milhões de euros. Então perderia o Botafogo se fizer um negócio com o Zenit. Perderia 8 milhões de euros. Pauta 2. Real Madrid busca acordo para contratar Rodri, do Manchester City. Meio-campista é alvo do time espanhol para a próxima temporada. No início da semana, o jornal L'Equipe da França já tinha divulgado a informação
de que o jogador estaria interessado em defender o Real Madrid, aguardando só uma proposta oficial do clube. Pauta 3. Andrea Pirlo será o novo técnico da seleção italiana. O ex-jogador aceitou a proposta dos diretores Paolo Maldini e Leonardo para comandar a equipe nacional em projeto de longo prazo. Atualmente, Pirlo comanda o Dubai United, mas também possui passagens por Juventus e Sampdoria. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu escolhi o assunto do Pirlo, que deve ser o novo técnico da seleção da Itália. Acredito bastante no trabalho dele, de renovação, na escolha de novos talentos, também do Maldini como diretor. Acredito que eles que tiveram uma história bonita no futebol italiano e também na seleção italiana podem resgatar a Itália para uma Copa do Mundo, para esse ciclo de 2030. A seleção da Itália fez muita falta nessas 2 últimas Copas do Mundo e eu acredito bastante que os dois, e principalmente o Pirlo como treinador, ele que foi um grande craque, um dos maiores na posição dele no futebol mundial, que ele pode resgatar sim o futebol italiano, que fez muita falta no futebol mundial nessas 2 últimas Copas. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Pela publicação em redes sociais aí do Danilo Santos, do Botafogo, nessa frustrada ida dele ao Palmeiras, o Botafogo não aceitou a proposta porque talvez tenha um valor maior para uma transação internacional, e ele disse que o Botafogo não force isso para o futebol russo, por exemplo. Fica implícito aí que o jogador, pelo menos mesmo sem ter sido textual ou explícito, fica aí para mim a impressão de que o jogador não gostou dessa frustrada negociação com o Palmeiras. Acho que ele gostaria de voltar, sabe da estrutura do Palmeiras, sabe que iria para o Palmeiras para ser titular e para disputar títulos, e não para ficar nessa gangorra de instabilidade que é o Botafogo hoje. E aí fica uma expectativa muito grande do que irá acontecer com o jogador nos próximos capítulos dessa novela. Ele clarissimamente, acho que gostaria de que a transação tivesse sido bem sucedida. E ele já realizou 13 jogos. Portanto, dentro do futebol brasileiro, Série A, porque Série B e Série C, Série D nem se cogita, então ele não pode mais ser transferido dentro da temporada. Quem contratar o jogador agora do futebol brasileiro, se surgir uma outra oportunidade, ou por exemplo, se o Palmeiras subir a proposta, aí no brasileiro ele não atua mais, não pode atuar mais. Talvez em outros torneios, eu não tenho nem a certeza disso que estou dizendo, se seria só para o brasileiro ou também em Libertadores, Copa do Brasil e daí para frente. Então eu fico curioso agora para saber qual vai ser a atitude do Botafogo. Vai manter o jogador? Vai bancar? Vai segurar a onda? Ou vai contrariar aquilo que o jogador já declarou? Para que o Botafogo não force uma transação para o futebol russo. Me parece que teremos um grande impasse aí, muito proximamente, nos próximos dias, envolvendo esta decisão do Botafogo contrária à vontade do jogador. Isso normalmente não termina bem. Espero que o Botafogo saiba o que está fazendo, mas me parece que deu um tiro no pé. E você, CH, qual é o tema que você escolheu? Batista, eu quero falar da escolha de Andrea Pirlo para ser o técnico da seleção italiana. Escolhido pelo Maldini, pelo Leonardo, o treinador que trabalha no Dubai United, acho que é isso. Teve passagens por Juventus, entre outras equipes aí. E é um jogador, foi um jogador que teve muita identidade com a seleção italiana.
Agora, não basta só nominalmente trazer um grande nome. O futebol italiano precisa de mudanças estruturais, da base até o profissional, como tem que acontecer aqui no futebol brasileiro. Lá eles estão sentados em 4 conquistas e nós aqui estamos sentados de maneira arrogante em 5 conquistas de Copa do Mundo. Se algo diferente não for feito, não adianta mudar de treinador. Veja o que aconteceu com o Ancelotti. Com pouco tempo é verdade, mas o que ele fez na Copa do Mundo como comandante estava sendo feito pelo Dorival, pelo Fernando Diniz, etc. Portanto, a mudança é estrutural e não apenas só o nome da técnico da seleção italiana. 19h20, vamos aos ganhadores dos pares de ingresso para Guarani Inter de Limeira, segunda-feira, nas cadeiras vitalícias. 1. André Ricardo de Oliveira Pascoal. 2. Gerson Duílio Vessali. 3. Ricardo Araújo Correia. 4. Rodrigo Coser. 5. Vitória Simon Schumacher Quinones. Vou repetir. 1. André Ricardo de Oliveira Pascoal. 2. Gerson Duílio Vessali. 3. Ricardo Araújo Correia. 4. Rodrigo Coser. E 5. Vitória Simon Schumacher Quinones. Parabéns, cada um ganhou um par de ingresso. Os ingressos serão retirados exclusivamente na segunda-feira, na recepção aqui da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, aqui no alto do Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 da manhã até as 13 e das 14h30 até as 17h30. O jogo é à noite, né? 20 horas, no estádio Brinco de Ouro. Então pode retirar aqui na parte da tarde, de manhã das 9 às 13 e à tarde das 14h30 até as 17h30. Muito obrigado para todos que participaram e mais uma vez, parabéns para os felizardos, os ganhadores. Batista, com tantos problemas de internet, você não acha que seria melhor fazer o programa do estúdio? Todo mundo às 17 horas na rádio. Pronto, resolveria o problema. Dedé. Ô Dedé, como é que nós saberíamos com antecipação que teríamos problema com a internet? E aí, teria que ter uma bola de cristal? Teria que ser uma pitonisa? Adivinhar o que é que ia acontecer, e isso, infelizmente, ainda, né, com todo o avanço, mas pergunto na inteligência artificial, teremos problemas de internet hoje? E ela não consegue responder, então é por isso que não dá para vir, né, todo mundo na emissora. Quando começa o programa, começam as interferências e os problemas, e aí não dá tempo de todos comparecerem aqui na emissora, saindo dos locais onde eles estão. Tá bom? Mas de qualquer maneira, muito obrigado aí pela paciência. Dedé quer botar fogo no parquinho. Sim, mas é isso aí, né? Tá com a razão, pô. Não tem nenhum problema. Vem que tem. Ah, não tem problema. A gente tá fazendo assim nesse formato há anos. E raramente tem algum problema. A tecnologia nos permite isso. E permite um maior número de pessoas participando também. Você pega o CH, por exemplo, ele mora em Jundiaí. Às vezes ele tem um compromisso lá à tarde e ele consegue conciliar a participação dele no programa inteiro e consegue cumprir o compromisso dele. Além da questão econômica, além da questão de segurança. Agora, se não tivesse funcionando,
toda hora problema, mas a gente faz um programa de 2h30 todo dia, salvo quando é antecipado um pouquinho o encerramento por conta de uma transmissão, e raramente, né? Olha a qualidade desse som aqui. Eu, por exemplo, tive problema aí nos últimos dias, mas me parece que ontem e hoje a coisa já estabilizou, tá legal, há o investimento, então é assim que funciona o mundo moderno. Agora, a sugestão do Dedé tem que ser acatada no momento em que a gente não tiver a segurança de fazer como estamos fazendo há anos, com uma qualidade que me parece, com toda a modéstia e com toda a humildade, estar muito próxima daquilo que é, em termos pelo menos de qualidade de som. Não estou entrando na questão conteúdo, aí cada um tem a sua opinião, mas na questão de qualidade de som e do serviço que é entregue no quesito qualidade de som e imagem no YouTube, me parece estar à altura da expectativa dos nossos queridíssimos ouvintes, que, aliás, nos honram com uma imensa e histórica audiência aqui no programa. Responde na lata. No próximo domingo, completa uma semana do fim da Copa do Mundo de 2026. A pergunta: quais foram as 3 Copas do Mundo que mais marcaram para você? Começo com você, CH. Diz aí, CH. Essa é fácil de responder. 78, que foi a primeira Copa que eu assisti, em loco, né? 82, que foi aquele show de bola da seleção brasileira, mas não levou. Eu não coloco a de 94, que o futebol, apesar da conquista apresentada pelo Brasil, foi um negócio horroroso. E a de 2002, que venceu e convenceu. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre este tema? Batista, me dá só um segundo. Eu vou repetir para você. No próximo domingo completa uma semana do fim da Copa do Mundo. A pergunta é: quais foram as 3 Copas do Mundo que mais marcaram para você? De maneira bastante rápida, por favor. 70, 82, 2002 e 2026. E para você, Breno Beretta? A primeira Copa do Mundo que mais marcou, e é a mais marcante de todas, a de 94. Eu lembro muito bem, eu tinha 9 anos, eu me lembro de cada jogador da seleção brasileira. Para mim foi a mais marcante. A segunda, a do título de 2002, também foi muito marcante. E a terceira Copa do Mundo, eu posso colocar a Copa de 2006, que o Brasil tinha muitos craques. Eu acho que foi uma das últimas, tanto a de 2006 quanto a de 2010, mas tinha muitos craques e acabou ficando pela metade do caminho. Fim do primeiro turno da Série B. Qual time mais surpreendeu nessas 19 primeiras rodadas? E qual mais decepcionou? Eu continuo com você, bebê. Vai, Breno. Para mim, o time que mais surpreendeu até agora na Série B é o São Bernardo, que acabou de subir, né, da C para B e está disputando o acesso da B para A. Para você, e o time Tigrão, que mais decepcionou a Ponte Preta. E, infelizmente, não esperava a Macaca nessa situação de quase rebaixamento, Batista. Tigrão. Para mim, sem dúvida nenhuma, a grande decepção é a Ponte pela sua grandeza e por aquilo que ela representa no cenário esportivo brasileiro, né? E quem está fazendo uma campanha que eu não esperava nesse nível que está, surpresa então positiva, o Operário de Ponta Grossa. E você, CH? Seguramente, Batista, o que mais me decepcionou foi a Ponte. E o América Mineiro também. Campanha com 8 pontos em um turno inteiro. Meu Deus do céu, é um negócio horroroso. Agora, o que mais me surpreendeu de maneira positiva foi a campanha do primeiro turno do Criciúma.
que está com mais de 77% de chances matemáticas de ir à Série A no ano que vem, né? Do Eduardo Batista, que bateu na trave nas últimas temporadas aí, mas parece que esse ano agora vai. Então, o Criciúma, a principal positiva surpresa da Série B. Pedro Piscinato e o seu destaque final da Ponte, a sua despedida. Destaque final é que após a diretoria pontepretana prorrogar o contrato de empréstimo do colombiano Sérgio Palacios até o final de 2026, o departamento de futebol da Macaca também já encaminhou a renovação do garoto Diego Leão, contrato até o final de 2027. Um grande abraço, Batista, e até segunda-feira. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida. O técnico Hélio Cizenando Batista tem mais 2 treinos de amanhã e de domingo para definir o time que vai encarar a Inter de Limeira na segunda-feira. As prováveis novidades: Rafael na zaga ao lado do Maurício Antônio, no meio-campo recém-contratado Luiz Otávio, também o Isaac no lugar do Carlos Eduardo e na frente o Luca no lugar do Maranhão. E domingo tem eleições. A gente vai saber no período da noite qual será o novo presidente do Guarani, novo conselho deliberativo e também novo conselho fiscal. Um abraço a todos e até segunda-feira, Batista. Valeu, CH, abraço e até segunda-feira. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até segunda-feira, se Deus quiser. Abraço, Tigrão, até segunda. Um abraço a todos, bom final de semana a todos, até segunda, se Deus quiser. E como todos podem ver aí, estou aqui muito bem acompanhado. Fala bom final de semana a todos aí, Luísa. Bom final de semana a todos. Aí, um abraço, até segunda, se Deus quiser. Final de programa, grande abraço, ótimo final de semana. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora